Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês e nós queremos hoje compartilhar um pouquinho sobre um salmo de ação de graças, que é o Salmo 116. Esse salmo ele traz para nós algo que nós vivenciamos nos dias de hoje também em nossas vidas. Ele traz um lamento profundo do salmista, e pelos estudos que a gente faz, pelos comentários bíblicos, tudo indica que esse salmo foi escrito num cenário pós-exílio, depois que o povo foi liberto do cativeiro, porque esse salmo traz muitas expressões em aramaico. E o aramaico é uma língua falada no Oriente naquele tempo. E por isso indica que eles estavam saindo de um exílio, o que significava que estavam vindo de um tempo de muitas dificuldades, de muito sofrimento, e ainda vivenciando tudo aquilo. E o salmista então começa a narrar no Salmo 116 o seu lamento. E a gente vê o quanto ele estava abatido, quanto a sua alma estava abatida. E então ele eleva a Deus um clamor, mesmo com a alma enferma, mesmo estando atormentado por vários problemas, o que a gente pode ver na narrativa. Os primeiros versos do Salmo 116 nos diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz, as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, e então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. A gente pode perceber o quanto o salmista estava abatido, o quanto o seu sofrimento era grande, o quanto a sua alma estava tomada de tamanha angústia, quando ele fala que angústias do inferno se apoderaram dele. A gente vê que o salmista estava totalmente abatido, totalmente envolvido e absorvido pelos seus problemas e dificuldades. Que o Salmo, na verdade, não traz pra gente detalhadamente o que ele estava vivendo, mas a gente pode imaginar e mensurar tamanha era a sua dor, tamanho era o sofrimento que ele estava vivenciando. Mas ainda assim, com a sua alma batida, com a sua vida vivendo problemas difíceis, ele clama a Deus e invoca o Senhor e declara ao Senhor em sua oração que o nome do Senhor ele invocará para todo sempre enquanto ele viver. Por que o salmista faz esse pedido a Deus? A gente percebe que a confiança do salmista e o seu amor estava fundamentado nesse Deus. O salmista tinha plena confiança de que poderia levar ao Senhor as suas súplicas, porque o Senhor iria atendê-lo, iria ouvi-lo. Essa era a confiança do salmista. E a gente percebe então que o nosso Deus é um Deus que ouve a nossa voz. É um Deus que está se importando conosco. Ele se importa com você. Ele se importa com a sua dificuldade. Ele conhece a sua vida. Ele te chama pelo nome. Ele é um Deus que se importa com tudo aquilo que se refere à sua vida. Ele é um Deus de detalhes. É um Deus que ouve o clamor dos seus servos, dos seus filhos, dos servos que se colocam diante dele, com um coração quebrantado. Esse era o Deus a quem o salmista servia. E no decorrer desse texto, a gente percebe nas declarações do salmista alguns pontos importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa hora. E a gente encontra nesses pontos algumas semelhanças com a nossa vida. No verso 11, o salmista nos diz o seguinte: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Ao estudar um pouco o Salmo 116, e vendo que o salmista se refere ao homem como um ser humano que profere mentiras, provavelmente o salmista buscou ajuda para as suas dificuldades, para o seu sofrimento, em homens. E ele não fora socorrido. Ele buscou ajuda em pessoas que não estenderam a mão para ele. E isso trouxe para a alma do salmista maior tristeza ainda. Ou provavelmente também pode ter acontecido do salmista estar buscando o alívio na fonte errada. Estar buscando uma ajuda, mas estar esquecendo de clamar a Deus, que é a fonte correta, que pode aliviar o nosso sofrimento, que pode ouvir o nosso clamor. E quantas vezes isso não acontece conosco? Quantas vezes a gente se assemelha a uma atitude como esta? Porque muitas vezes buscamos ajuda em homens. Não que isso esteja errado, Na verdade, todos nós precisamos de alguém para caminhar conosco, para nos socorrer na hora da dificuldade, para nos alegrar nas nossas vitórias. Ninguém tem como viver uma vida cristã sozinho. Nós não somos seres
né, que vivem sozinhos. Nós precisamos da comunhão uns com os outros. Nós somos seres relacionais, foi assim que Deus nos fez. Mas muitas vezes a gente busca ajuda em pessoas que não estão firmadas na palavra de Deus, que não creem em Deus, que não estão firmadas nessa fé, que não confiam em Deus. E por vezes, né, as orientações não estão, né, seguindo a vontade de Deus para nós. Né? E muitas vezes também nós nos assemelhamos a essa atitude, porque esquecemos de olhar para Deus na hora da angústia. Né? E os nossos problemas se tornam maiores que nós. E nós esquecemos de olhar para o alto. Né? E a gente precisa aprender a olhar por cima dos problemas, olhar para o Senhor, porque dele vem o nosso socorro, ele é o nosso socorro, nele nós encontramos alívio, conforto e direção. Né? E às vezes, diante das dificuldades, né, que nos encontramos, as emoções, os sentimentos ficam maiores do que a razão. E nem sempre a emoção é uma boa conselheira. Por isso nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor, que é socorro presente, né, na hora da tribulação. E aqui a gente pode perceber, né, que no verso 10, o salmista faz uma declaração muito importante diante da situação que ele estava vivenciando. E no verso 10 ele nos diz: eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Ou seja, o salmista mesmo aflito, o salmista mesmo abatido, o salmista mesmo envolvido por tamanha dificuldade que nós não conseguimos mensurar e que talvez você vivencie na sua vida. Quantas vezes passamos por problemas tão grandes que nós olhamos ao redor e não encontramos solução. Nós olhamos e não vemos como sair dessa situação. Às vezes a gente se esquece de olhar para trás e trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. A gente esquece de olhar para as nossas vidas, para a vida da nossa família e perceber o quanto Deus tem nos sustentado, o quanto Ele tem nos ajudado e o quanto Ele já fez e já nos livrou, né, de tamanho problema, de tantas dificuldades. Né, e às vezes a gente precisa relembrar quem é o Deus a quem servimos, quem é o Deus em quem confiamos. Né? E o salmista declara aqui no verso 10 que mesmo aflito, ele não deixou de acreditar no seu Deus. Mesmo aflito, mesmo com problemas, mesmo se sentindo abatido, enfermo, doente da alma, sem forças, sem encontrar uma luz, sem vislumbrar uma solução, sem vislumbrar ajuda em alguém, ele acreditava no Senhor. E foi justamente aqui que essa situação começou a mudar. Né? O salmista, a partir do momento que olhou para o Senhor, invocou ao Senhor e clamou por socorro, a sua vida começou a mudar. E aí, a gente começa a perceber na narrativa que todo o seu clamor foi atendido pelo Senhor. E fica para nós uma pergunta: onde nós temos depositado a nossa confiança? Será que temos depositado a nossa confiança, né, na nossa força, no nosso poder aquisitivo, na nossa influência, no nosso conhecimento ou na nossa competência técnica? Onde buscamos, né, nos apoiar na hora da dificuldade? A quem buscamos recorrer por ajuda na hora do problema? Em quem depositamos ou no que estamos depositando a nossa confiança? Será que temos realmente confiado em Deus? Porque aquele que confia em Deus se entrega no Senhor e espera nele e confia nele. Porque o nosso Deus é aquele Deus que ouve o nosso clamor, que vem ao nosso socorro. E mesmo que não conceda aquilo que nós estamos pedindo ou almejando, nós continuamos confiando na sua soberana vontade, porque a palavra dele nos garante que tudo o que acontece conosco contribui para o nosso bem. Às vezes a gente não entende o porquê de tanto sofrimento, por que está acontecendo isso, mas Deus tem um propósito. E mais à frente talvez ele nos revele. Mas por ora, basta sabermos que o nosso Deus é aquele em quem nós podemos confiar e esperar, porque Ele atende o nosso clamor. E duas coisas ficam, né, para nós como ensinamento. Primeiro, a partir do momento que confiarmos em Deus e que a Ele invocarmos, clamando, suplicando para que venha em nosso socorro, a
nossa história vai mudar. E isso aconteceu com o salmista, e isso pode acontecer comigo e com você. Nós não podemos esquecer. Clamemos ao Senhor em quem confiamos e a nossa história mudará. E nós podemos começar a experimentar novas coisas nas nossas vidas, como salvação, como perdão, como livramento, como cuidado, como alívio, como conforto, como bênção, como uma paz que excede todo entendimento. E quando a gente fala de uma vida bem-sucedida no reino de Deus, nós não estamos falando de uma vida de riquezas, de prosperidade, como é a vida sucedida, né, de forma boa na visão do mundo, que é uma visão limitada, que é uma visão mundana. Uma vida bem-sucedida no reino de Deus é uma vida vivida, baseada na palavra do Senhor, na certeza de uma salvação, de uma vida eterna na presença do Senhor. O salmista alcançou, né, essa bênção. E qual foi a atitude do salmista? Ele ainda continua a nos ensinar neste salmo. O salmista, quando recebeu o seu livramento, ele não bateu no peito recebendo a glória, não. O salmista, quando recebeu o livramento do Senhor e obteve todas as suas petições atendidas por Deus, ele declarou com uma pergunta, e ele disse: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? E o próprio salmista responde essa pergunta fazendo votos a Deus, e ele diz: tomarei o cálice da salvação. O que o salmista está dizendo aqui é que ele entregaria a Deus a sua vida como um sacrifício vivo no altar do Senhor. Ele faz um segundo voto: invocarei ao Senhor enquanto eu viver. Enquanto eu viver, eu invocarei o nome do meu Deus. Eu elevarei ao Senhor as minhas petições. Eu lançarei sobre o altar do meu Deus as minhas preocupações. Eu adorarei o meu Senhor enquanto eu viver. E mais um voto que o salmista faz: cumprirei os votos que fizer ao Senhor, também diante do povo. Cumprirei os votos que fizer ao Senhor. É melhor não fazer um voto, um propósito, do que fazê-lo e não cumprir. Mas ele aqui diz: invocarei, tomarei o cálice da salvação e cumprirei os meus votos. Diante do povo eu testemunharei quem é o meu Deus e o que ele tem feito por mim. É o que o salmista está dizendo aqui. Serei grato e darei louvores. Mais um voto: diante de toda a minha vida, eu agradecerei o meu Senhor e o louvarei com o meu viver, com a minha boca, por tudo que ele faz por mim. E por último, eu andarei com o Senhor continuamente. Andar com o Senhor aqui significa eu viverei com o meu Deus. Eu andarei com o meu Senhor, não importa a circunstância, seja boa, seja ruim, eu andarei com o meu Deus. Que grande ensinamento esse salmo está nos trazendo nesta hora. Mas certamente, né, pela narrativa desse salmo, nós podemos perceber que ele confiava em Deus porque ele conhecia o seu Deus. Nós não temos como confiar em quem nós não conhecemos. Mas aqui não, o salmista conhecia esse Deus. Além de conhecer a história, né, do Deus de Israel, que naquele tempo era contada de geração em geração, o salmista vivenciava, né, o poder e a ação de Deus no cuidado do povo. Né? Pelo cenário que a gente percebe, que provavelmente ocorreu, né, foi escrito esse salmo logo após o exílio, a gente vê que o salmista conhecia o Deus a quem ele servia. Então ele sabia que ele poderia confiar nesse Deus, porque o Senhor era um Deus que iria ouvir o seu clamor. Ele estava certo disso. Né? E nós também precisamos conhecer o nosso Deus para entendermos o porquê ele é digno da nossa confiança, o porquê ele é digno da nossa entrega. Né? E aqui a gente percebe que quando confiamos no nosso Deus, a gente começa a experimentar dia a dia o seu amor, o seu cuidado, a sua provisão e o livramento que ele nos dá, tantas vezes sem a gente sequer perceber. E aí nós começamos a viver uma experiência diária com o Senhor. Em Deus nós podemos confiar, seja em tempo de bonança, seja em tempos de tempestades. E é certo que quando passamos por dificuldades, né, como o salmista narra nesse salmo, né, as dificuldades, as crises, elas são oportunidades para que nós possamos crescer espiritualmente, para nos aproximarmos do Senhor. Porque geralmente quando estamos em dificuldade,
A nossa busca por Deus, ela se intensifica. Nosso tempo de oração aumenta, o nosso tempo de clamor, o nosso tempo de leitura da palavra. A gente começa a buscar mais ao Senhor. Por isso a gente cresce. Crise é tempo de mudança, crise é tempo de oportunidade de crescer, de aprender. Agora, o que eu quero trazer para nós agora é que na calmaria é o momento certo para buscarmos. Porque quando a gente busca conhecer o nosso Deus em tempo de calmaria, no dia que vier a tempestade, nós estaremos solidificados na rocha que é Cristo Jesus. Nós estaremos certos de que Ele vem e atende o nosso clamor. Nós saberemos que no momento da dificuldade temos um Deus que luta a nossa batalha, que entra conosco no campo e guerreia a nossa luta e nos dá a vitória no final. E mesmo que a vitória não seja aquela que o nosso coração deseja ou almeja, nós continuaremos confiando nesse Deus que passa conosco pela luta, que caminha conosco no vale de ossos secos e faz brotar vida, porque Ele continua sendo Deus. Esse é o Deus que o salmista servia, esse é o Deus que nós servimos, o Deus que nos dá a vitória. E neste salmo, para finalizar, eu quero te dizer que se você não alcançou aquilo que você tem pedido, busque então clamar a Deus por aquilo que Ele quer para a sua vida. Qual tem sido a vontade de Deus para a sua vida? Conheça esse Deus em quem você confia, através da leitura da sua palavra. Busque conhecer desse Deus e esteja certo que se Ele não enxugar dos seus olhos a lágrima aqui nesta terra, certamente, como nos garante a palavra em Apocalipse, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Eternamente você viverá, eternamente, mesmo a partir desta vida, nos céus, como nosso Deus, servindo e adorando, sem uma lágrima, porque lá não existirá dor, nem pranto e nem luto. Esse é o Deus em quem você pode confiar. E por último, no verso 16, o salmista nos ensina algo tão importante, que está diretamente ligado ao nosso relacionamento com o Senhor. Quando ele faz o seguinte, ele diz aqui: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. O que eu quero dizer com isso? O salmista se coloca diante de Deus com total humildade, porque aqui o salmista está se identificando como um servo. Ele está se colocando diante do Senhor como um servo simples e humilde e limitado. Ele declara que ele não é Senhor da sua vida, mas que Deus é o seu Senhor. E ele se coloca como servo diante de um Deus grande, diante de um Deus santo, diante de um Deus poderoso que ouve o seu clamor. Esse é o Deus que quer falar com você, que quer cuidar de você. Esse Deus nos requer que sejamos como Jesus veio ao mundo. Jesus veio para servir. Jesus foi o nosso maior exemplo. E Ele também nos chama para ser o Senhor das nossas vidas, para que nós possamos servi-lo dia a dia, como servos humildes e quebrantados diante do Senhor, para que então experimentemos a ação desse Deus que é grande, santo e poderoso. Deus pode agir através da minha e da sua vida. Se renda a esse Deus, se entregue a esse Deus e experimente o que Ele tem para realizar em você e através da sua vida. E aqui eu quero terminar dizendo que esse serviço no reino de Deus, ele não acontece por outra razão que não a gratidão que nós temos por tudo o que o Senhor realiza nas nossas vidas. A gratidão que temos porque Deus nos amou de tal maneira que ofereceu Jesus na cruz para morrer por mim e por você. E assim Ele nos comprou, não com prata nem com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Esse é o Deus que te ama e que cuida de você. A gratidão que temos, porque além dessa salvação maravilhosa, Deus cuida de nós a cada dia. Renova sobre nós a sua misericórdia a cada manhã. É bondoso com a sua provisão e nos traz livramentos e cuida dos detalhes. Nosso Deus te chama pelo nome e te diz: eu amo você e cuido da sua vida e estou aqui para ouvir o seu clamor. E eu quero te fazer essa pergunta novamente: o que você dará ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito a você? Que nós possamos estar repensando a nossa vida,
refletindo e respondendo para cada um a essa pergunta: que daremos ao Senhor? O Senhor quer de você a sua vida como sacrifício vivo,